Quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa que é Jesus, esse amigo maravilhoso, esse companheiro maravilhoso, esse Pai maravilhoso que é Jesus. E, infelizmente, irmãos, nós não conseguimos andar com Jesus como deveríamos, amar a Jesus como deveríamos. Por isso que Jesus escolhe 12 discípulos, e através desses 12 que Deus escolhe, se você observar a caminhada de cada um, você vai tirar um exemplo para você. E vai ver que Jesus nunca preocupou com o tamanho da fé deles. Jesus se preocupou se eles estavam usando a fé. E esse é um grande problema que nós temos, gravíssimo. Nós acreditamos em Deus, nós buscamos a Deus, até porque somos atraídos por Deus, mas, infelizmente, nós não aceitamos o projeto de Deus, não aceitamos a palavra de Deus. Infelizmente, temos essa fraqueza que é muito grande, e mesmo o que Deus já fez na nossa vida, mesmo tendo uma fé pequena, um relacionamento pequeno e fraco com Deus, nós sabemos que Deus existe. E isso tem que fazer uma diferença na nossa vida. Então, se você crê, como diz Hebreus capítulo 11, versículo 6, se você crê realmente que Deus existe, aceita a aliança que Deus já fez com você. Quando você ganhou uma Bíblia, ou comprou, alguém te deu, não importa. Se você tem uma Bíblia na sua mão, foi Deus que te deu. E a mesma Bíblia no mundo inteiro. É a mesma que você tem na sua mão. Se Deus já te deu uma Bíblia, se você tem uma Bíblia, é porque Deus quer fazer uma aliança com você. Deus quer levar você para o reino dele, para viver com ele. Mas não é porque Deus quer que ele vai conseguir. Ele não vai te levar à força. Ele não vai te obrigar a ir. Vai depender de você, da sua atitude, do seu desejo. Nós vemos um grande exemplo no livro de Êxodo. Aquelas pessoas saem da escravidão, são pessoas que acreditavam em um Deus único, um Deus, o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia. E essas pessoas são tiradas da escravidão para a liberdade, para a prosperidade, debaixo de uma promessa do próprio Deus. E elas não alcançam a terra prometida. Ou seja, hoje a terra prometida para nós é o céu. A gente morrer, quando vier o julgamento, seremos ressuscitados, uns para a ressurreição em vida eterna, para viver com Deus, e outros para a ressurreição de julgamento, que vão ser julgados. E nós não lutamos por essa promessa, porque acreditamos muito pouco nela. Até porque a cultura que nós recebemos deste mundo, dos adultos, dos religiosos, foi uma cultura de religião, uma cultura de um Deus que não existe. E Deus viu que ele precisava de escrever a Bíblia por causa disso, para libertar você do homem, para libertar você até de você mesmo. Porque, irmãos, não adianta, você pode rezar 24 horas por dia, mas se na hora de você tomar alguma atitude, ou de você ter um sonho, até uma coisa boa que você quer conquistar, ou você tem um problema,
você, ao invés de confiar que Deus é que vai fazer, você confiar no seu gênio, ou no seu pensamento, ou na sua atitude, ou na sua vontade, você não estará fazendo a vontade de Deus. Você está dizendo para Deus: olha, eu não preciso do Senhor. Nós vemos o exemplo no livro de Crônicas, a história de Asa, né? Crônicas capítulo 15, ali é a história de Asa, né? Se você ler a história ali, você vai entender. É uma história simples. O que adianta você falar que acredita em Deus, mas chega na hora de solucionar qualquer problema para o bem ou para o mal, ou alguma coisa que te aflige, alguma coisa que te afronta, ou algum sonho que você tem, você não recorre a Deus? Não adianta nada. Não adianta nada, meu irmão. A sua fé tem que ser provada na hora da dificuldade, entendeu? Na hora que você resolve discutir com a sua esposa, na hora que você resolve brigar com alguém, na hora que você resolve sentir raiva de alguém, na hora que você resolve querer xingar alguém, querer bater alguém, querer matar alguém, na hora que você resolve ficar amaldiçoando alguém, ficar bravo com alguém, não interessa quem, se é teu cônjuge, se é teu filho, se é teu genro, se é tua nora, não interessa. Todas as vezes que você toma uma atitude negativa na sua vida, não importa se você tem razão ou não, você está agindo contra o projeto de Deus. Deus mandou você ser luz. Deus mandou você levar a paz. Deus mandou você representar Ele. Entendeu? Ora, Deus, nosso Deus é o Deus do bem. Nosso Deus é bom. Nosso Deus é o Deus do amor. Você é chamado para levar amor. Agora, o que as pessoas estão fazendo? As pessoas estão em constante disputa. Só disputando com os outros. Antigamente, que eu posso falar antigamente, que eu sou um velho já de 68 anos, né? As pessoas que não viveram a minha geração não sabem o que é isso. A gente, quando via uma pessoa mais velha, a gente parava para ouvir a pessoa. O ancião, a Bíblia cita vários exemplos, né? Muitas sociedades não tomavam nenhuma atitude sem consultar os anciãos. Não quer dizer que eles iam estar todos certos, não quer dizer nada. O que quer dizer é que eles já teriam mais conhecimento da vida, porque viveram mais tempo, né? E se fossem pessoas do bem, iam trazer uma atitude correta, né? Porque as pessoas que andam pelos pensamentos errados, a gente vê o preço que elas pagam aí na vida, né? Tem gente que não está vendo que há milhões de pessoas na cadeia. Tem gente que não está vendo isso, que há milhões de pessoas na cadeia. E por incrível que pareça, se você chegar lá na cadeia e entrevistar cada um, todos são inocentes, segundo eles, né? Mas estão na cadeia. O que levou elas para a cadeia? O pensamento errado. Ora, o que a Bíblia vem trazer para a nossa vida é o pensamento certo, é o pensamento de Deus, é o pensamento de acordo com a essência do ser humano. E se Deus te deu a Bíblia, é para você aceitar esse projeto. Se você ficar andando toda a vida contrário a esse projeto, arrumando desculpa, como o presbítero Paulo aqui falou, não tem tempo para tudo. Tem tempo para tudo. Tem tempo para tudo. Só não tem tempo para Deus, não tem tempo para ler uma Bíblia, não tem tempo para se fechar num quarto e falar com Deus, não tem tempo para apresentar a Deus os seus anseios, o seu gênio ruim, a sua maneira com que você está interagindo com o seu dia. Deus não está preocupado com o seu passado, Deus não está preocupado com o seu futuro, Deus está preocupado com o seu dia, agora. Entendeu? O que você está fazendo agora? O que você está fazendo com esse dia que Deus te deu, com a vida que Deus está te dando? O que você está fazendo? A Bíblia deixa claro no livro de Ezequiel, você pode viver até os 100 anos andando certinho.
O dia que você pecar pelo seu pecado, você vai pagar. Isso é uma coisa lógica. Ah, eu tenho 100 anos, nunca furei um sinal de trânsito, nunca fiz nada de errado. Mas agora você assaltou um banco, a polícia vai te prender porque você assaltou o banco. Essa é uma realidade matemática. Entendeu? Então, o que você tem que pensar é que você precisa de aceitar o seu relacionamento com Deus. A Bíblia diz que Deus quer salvar a todos, irmãos. Jesus disse que o fardo dele é leve, o jugo é suave. O Senhor, quando entra na nossa vida, só traz coisa boa. Entendeu? Por isso que eu sempre digo, até aqui o Senhor me ajudou. Tudo de bom que já aconteceu na minha vida foi Deus que me deu. Se dependesse de mim, eu mesmo tinha destruído a minha própria vida. E se deixar, eu ainda faço isso. Porque sou fraco, sou falho, sou um ser humano. Tem muita gente que está indo na igreja buscando santidade nos outros, santidade em pastor. Deus não te chama para você fazer santidade dos outros, nem você viver a vida de ninguém, não. Deus chama você para você viver a sua própria vida, para você buscar a sua santidade, a sua transformação. Entendeu? Deus chama você para você observar as suas atitudes, os seus pensamentos, como você está agindo, como você está interagindo com as pessoas. E é com todas as pessoas. Não é só com quem você ama, não. Porque tratar bem quem você ama, isso aí qualquer um faz. Entendeu? Jesus manda você amar o seu inimigo, meu irmão. Só que isso daí você pula na Bíblia, você não quer ler, né? A sua Bíblia deve ter umas 2 páginas só. Entendeu? A sua Bíblia deve ter uns 3, 4, 5 versículos. A Bíblia que Deus escreveu tem 31.105 versículos, mais ou menos. Então, a gente tem que cair para uma realidade. Ou você vai viver de acordo com a matemática, com a realidade, ou você vai ficar enganando a você mesmo, nunca vai ter tempo para Deus, sempre vai ter uma desculpa esfarrapada, entendeu? E nunca vai assumir o projeto de Deus na sua vida, o seu relacionamento com Deus. E vai ficar pagando um preço. Por quê? Porque, como Deus ama a gente, o que Deus fala? Eu repreendo e castigo aquele a quem amo. Por quê? Porque se Deus não fizer isso com você, se tudo que você pedir para Deus, sem nenhum esforço, sem desejo nenhum de transformação, vivendo no fingimento, tudo que você pedir para Deus, Deus fizer para você, Deus vai acabar com a sua vida. Você não vai ter condição de evoluir. Então, às vezes, Deus tem que deixar você sozinho mesmo. E você vai pagando o preço, culpando tudo, culpando todo mundo. Por quê? Inclusive culpando a Deus, né? Lá no íntimo você culpa a Deus. Porque você quer uma solução imediata de Deus para tudo, né? Ah, eu estou rezando, eu estou fazendo, e com os outros lá está tudo bem, está todo mundo indo bem. Só eu que não vou. Então você briga com Deus, você sabe disso. Você briga com Deus. Que é ridículo e absurdo, né? É ridículo e absurdo. Quando Deus chama você, Deus chama para você carregar a sua cruz. Jesus falou, pega a tua cruz e me segue. Porque a cruz sua é você que faz, é você que coloca nas suas próprias costas. Entendeu? Porque, meu irmão, no dia que você amar Deus de verdade, a sua vida vai ser só alegria. Só alegria. O presbítero Paulo aqui citou o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego, que para ele não fazia diferença o que estavam tirando dele. O que importava para ele é que ele ia ser fiel a Deus. Ele ia ser fiel àquilo que ele pensava, aquilo que ele sentia de real. Não o que o mundo oferecia para ele, oferece para ele. Então você tem que tomar uma decisão. Ou você vai viver a sua vida pela sua força, né? Ou você vai aceitar Deus na sua vida. No livro de Salmos, no capítulo 96, eu quero ler contigo aqui, a palavra do Senhor diz assim, cantai ao Senhor um cântico novo,
Cantai ao Senhor toda a terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Anunciai a sua salvação de dia em dia. Veja bem, a gente tem que ser grato todos os dias, louvar a Deus em qualquer situação, é todos os dias, e bendizer ao Senhor, anunciar as maravilhas de Deus, porque Deus é maravilhoso. Anunciar entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de louvor, mais terrível do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferenda e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele toda a terra. Irmãos, aqui está deixando claro que você tem que dar valor à presença de Deus na sua vida, o relacionamento seu com Deus e aceitar o projeto de Deus e dar glórias por causa disso. Dizei entre os gentios que o Senhor reina. O mundo também se firmará para que não se abale. Julgará os povos com retidão. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra. Brame o mar e a sua plenitude. Alegra-se o campo com tudo o que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Então, irmãos, Deus todos os dias observa a nossa vida, tenta nos ajudar, faz de tudo, né? Você vê que toda a ciência, toda coisa boa aqui na Terra foi criada por Deus para o benefício do ser humano, para a evolução do ser humano, para a domesticação do ser humano. E nós estamos vivendo na era do conhecimento. Deus quer que você busque conhecimento, Deus quer que, principalmente, você observe você mesmo para que você possa vencer tudo o que tenta afastar de Deus. Irmãos, não se iluda. O diabo está aí, Jesus falou que o diabo anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Entenda bem isso. 60% dos pensamentos que você tem durante o dia não é teu, é contra você. Mas você aceita. Você abre espaço na sua vida, no seu pensamento, no seu coração para o diabo. Você chama o diabo para dentro da sua casa, para dentro do seu trabalho. É você que faz isso. É você que faz a brecha para o diabo. Por quê? Porque você não bate no peito e fala e dá glórias ao Senhor, reconhece Deus na sua vida. Vem um pensamento negativo, um pensamento ao contrário, um pensamento ridículo. Não aceita, irmão. Entenda que aquilo não é de Deus. Todo pensamento que vem de Deus é bom. Vai levar o bem para alguém, vai trazer o bem para você. E se alguma coisa de negativo está acontecendo com você, é um momento ideal para você perguntar para Deus: Senhor, o que eu preciso de mudar? O que eu preciso, Senhor, de enxergar? O que eu preciso de ver? Por que está acontecendo isso comigo? O que eu tenho que aprender com isso aqui? A oportunidade que você tem. Agora, irmãos, o que nós estamos vivendo são situações ridículas na nossa vida, né, irmãos? Vamos ser sinceros, né? Nós conseguimos ser negativo
nós conseguimos ser áspero, nós conseguimos ser frio com as pessoas que a gente ama. Pelo amor de Deus, isso é ridículo demais, gente. Nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos, irmãos. Nós não somos animais irracionais, não. E o pior é que a gente se acha sabido, mas consegue menosprezar, tratar mal as pessoas mais importantes da nossa vida, infelizmente. Estamos lendo o livro de Números, no capítulo 30. Que diz a palavra do Senhor assim: E falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor tem ordenado. Quando um homem fizer voto ao Senhor, ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo o que saiu da sua boca fará. Olha, irmãos, esse versículo é muito importante. Inclusive, você deve fazer uma pesquisa sobre esse versículo, porque lá no livro de Deuteronômio 23:18, você vai ter um contexto mais interessante sobre isso. Números 6:2, Levíticos 27:2, Deuteronômio 23:21, Eclesiastes capítulo 5, versículo 4 e 5, Levíticos capítulo 5, versículo 4, Salmos capítulo 22, versículo 25, Salmos capítulo 50, versículo 14, Salmos 66, versículo 13 e 14, Salmos 116, versículo 14 e 18, Salmos 65, versículo 1. E é importante você entender esse contexto, porque aqui fala de voto com Deus, que nós não queremos fazer. Voto com Deus. Como você faz um voto com Deus? Eu, por exemplo, se eu pensar assim, olha, eu quero fazer uma viagem, vou viajar para tal lugar, vou passear com as bênçãos que Deus me deu, eu faço um voto com Deus. Eu vou ao monte orar. Se você não quer ir ao monte, se você não pode ir ao monte orar, você pode fechar no seu quarto e orar. Fala: Senhor, por 3 dias aqui, por uma semana, eu vou orar, porque eu quero que o Senhor vá comigo nessa viagem. Eu quero que o Senhor me guarde, me proteja, e que o Senhor possa me usar para o bem das pessoas nessa viagem. Não é? Esse é um voto que você faz com Deus. Ou se você falar que você vai por 3 dias fazer esse voto, que você vai, durante aqueles 3 dias, ficar 5 ou 10 ou 15 ou 1 hora ou 2 horas orando em relação a isso, e você acaba orando sobre outras coisas também, você tem que cumprir esse voto. Entendeu? E você tem que lembrar também que você fez um voto com Deus, você convidou a Deus para ir com você. Então você tem que se comportar como um cristão, né? E assim, o voto, por exemplo, quem está enfrentando muitas vezes dificuldades, um problema de saúde, um problema financeiro, um problema de desilusão, né? Às vezes uma dificuldade no trabalho. O certo é você fazer um voto com Deus e lutar com Deus, assim como diz lá no livro de Osés, que Jacó lutou com Deus e venceu. Leia lá que você vai entender qual foi a luta de Jacó, entendeu? Então, de repente, você precisa de travar uma luta com Deus, fazer um voto com Deus, falar: Senhor, por exemplo, eu já fiz campanha no monte de 21 dias, já fiz de 40 dias, já fiz até de 100 dias, que não é fácil, irmãos. Você fala: olha, por 40 dias, Senhor, todos os dias, nesses 40 dias eu vou ao monte, ou eu vou me fechar no meu quarto e vou orar por 10 minutos ou por 20 minutos, entendeu? Sem falhar um dia. É difícil, não é fácil, não é?
Mas eu sou a favor de votos com Deus. E a Bíblia fala muito de votos com Deus. Porque Deus não precisa não, irmão, não se iluda não. Você tem que aprender a ler a Bíblia e entender as coisas. Muitas coisas aqui é por causa do homem que Deus faz. Esses mandamentos, muitos são por causa do homem. Da ignorância do homem, do materialismo do homem. Entendeu? Deus não precisa do seu voto. Deus não precisa de você. É você que precisa de Deus. Quando você faz um voto, é bom para você. Entendeu? É para a sua evolução. E seu pai ouvir o seu voto e a sua obrigação com que ligou a sua alma, e seu pai se calar para com ela, todos os seus votos serão válidos, e toda a obrigação com que ligou a sua alma será válida. Mas se seu pai lhe tolher no dia que tal ouvir, todos os seus votos e as suas obrigações com que tiver ligado a sua alma não serão válidos, mas o Senhor lhe perdoará, porquanto seu pai lhes tolheu. E se ela for casada e for obrigada a alguns votos ou a pronunciação dos seus lábios com que tiver ligado a sua alma, e seu marido ouvir e se calar para com ela no dia em que o ouvir, os seus votos serão válidos, e as suas obrigações com que ligou a sua alma serão válidas. Mas se seu marido lhe tolher no dia em que o ouvir e anular o seu voto a que estava obrigada, como também a pronunciação dos seus lábios com que ligou a sua alma, o Senhor lhe perdoará. No tocante ao voto da viúva ou da repudiada, tudo com que ligar a sua alma, sobre ela será válido. Porém, se fez voto na casa de seu marido ou ligou a sua alma com obrigação de juramento, e seu marido o ouviu e se calou para com ela, e não lhe tolheu, todos os seus votos serão válidos, e toda a obrigação com que ligou a sua alma será válida. Porém, se seu marido lhes anulou no dia em que os ouviu, tudo quanto saiu dos seus lábios, quer dos seus votos, quer da obrigação da sua alma, não será válido. Seu marido lhes anulou, e o Senhor lhe perdoará. Todo voto e todo juramento de obrigação para humilhar a alma, seu marido o confirmará ou anulará. Porém, se seu marido de dia em dia se calar inteiramente para com ela, então confirma todos os seus votos e todas as suas obrigações que estiverem sobre ela. Confirmado-lhes tem, porquanto se calou para com ela no dia em que o ouviu. Porém, se de todo lhes anular, depois que o ouviu, então ele levará a iniquidade dela. Estes são os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés entre o marido e sua mulher, entre o pai e a sua filha, na sua mocidade, em casa do seu pai. Irmãos, aqui tem uma história muito interessante sobre Jefité. Jefité faz um voto com Deus e faz um voto mal feito, faz um voto errado. É muito interessante você ler para você entender isso. E entenda que em várias partes da Bíblia, o próprio Deus fala sobre os votos, dá exemplos sobre votos, e essa palavra é um convite para você fazer votos com Deus e fazer obrigações com Deus, porque se você não fizer, meu irmão, você vai ser sugado pelo dia a dia e vai ser enganado pelo diabo e você não vai mudar. Você não vai descer de cima desse muro de jeito nenhum, você vai ficar em cima do muro toda a vida, nunca vai conseguir entregar o seu coração a Deus. Amém, irmãos? Louvado seja esse Deus maravilhoso.